Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois vamos começar mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara. Aqui em Araras, você pode nos acompanhar pelo NET TV Canal 4, todas as sextas-feiras às 19h30, com o nosso programa inédito. As nossas reprises acontecem aos domingos e às terças-feiras também às 19h30 e às quartas-feiras às 20 horas. Você pode nos acompanhar também no YouTube, acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, lá você encontrará este que é o nosso programa de número 81 e todo o nosso trabalho. Este é um trabalho de extensão da Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras e da Câmara, como foi dito, que tem o propósito de aproximar Universidade e Comunidade. Assim começamos. Marta, tudo bem? Como vai? Tudo bem, professor. E você, como está? Prazer estar aqui contigo de novo. Faz tempo que a gente não se encontrava. Prazer é todo meu. Agora vamos ter uma sequência aí de encontros. Tá joia. E hoje nós temos no nosso programa duas visitas ilustres. A Rubi Pérez. Rubi, tudo bem? Como vai? Oi, professor, tudo bem? Você? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E também a Beatriz Salomão. Beatriz, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Obrigado por aceitar o nosso convite. Daqui a pouco eu apresento-as de uma forma mais como deve ser, tá ok? Vamos para os nossos destaques da semana. Comecemos com a Marta. Bom, o que me chamou a atenção, né, essa semana foi uma negociação entre aí gigantes, né, do nosso mundo virtual, e a Microsoft comprou o LinkedIn, né? Então, como nossos amigos de casa devem já ter algum conhecimento, né, das redes sociais, que o LinkedIn, tal como a gente acessa outras, né, ele é mais voltado para o mundo corporativo, vamos assim dizer, né, para as empresas, até mesmo para as pessoas que muitas vezes buscam uma colocação profissional. Isso também foi o que me chamou a atenção. Só para você ter uma ideia, hoje esse site de relacionamento, ele reúne 433 milhões profissionais, recebe cerca de 100 milhões de visitas por mês e possui 7 milhões de listas de empregos ativas, né? Então acaba sendo também uma forma das pessoas tentarem uma nova posição no mercado. Recolocação. Uma recolocação, né? E a venda, para a gente ter uma ideia de valores, foi em 26,2 bilhões de dólares. Foi considerado o maior valor investido numa aquisição pela Microsoft. Por que maior valor? Porque anos atrás a Microsoft também adquiriu o Skype em 2011 por 8,5 bilhões de dólares e também a Nokia por 7,18 bilhões 2 anos depois, em 2013. Então a gente começa a ver, né, que o mundo da informática ele fica tão pequeno, né? Exato. O mundo virtual ele aproxima as pessoas, como também as empresas também estão ficando cada vez mais juntas, né? E aí hoje agora então, quando estiver acessando lá o LinkedIn, é da Microsoft. Que louco. Né? Qual o valor da transação? 26,2 bilhões de dólares. Ou seja, o que a Microsoft gastou para comprar o LinkedIn foi muito superior a tudo aquilo que ela já tinha executado? Sim, sim. Porque foi em torno de 8,5 bilhões do Skype e 7 bilhões a Nokia. Duas observações. A primeira delas, o quão caro estava o LinkedIn, né? O tamanho do investimento que foi feito pela Microsoft. E o segundo, que já foi dito pela Marta, é essa concentração de empresas, o chamado clássico oligopólio, na mão de poucos, como o próprio nome diz, oligo, né? Isso, de certa forma, é ruim, porque a concentração de empresas na mão de poucos leva a dumping, a algumas atitudes de mercado, né? Negativas, vamos dizer assim. A Europa já vem se posicionando em alguns momentos contra isso, tem sido observado alguns movimentos dessas empresas de uma forma parelha, de modo tal que a competição fica inibida. Isso é ruim, mas é assim a vida, né? Acontece e não tem acontecido agora, já faz tempo que essas coisas estão acontecendo. Sim, me permite mais uma observação também que eu acho interessante, é como que essas redes sociais elas
são valoradas muito rapidamente, né? Sim. Então, é como 26 bilhões de dólares, mas por quê? Porque é um universo que transita um público muito grande. Então, cada vez que você acessa essa rede social, você está vendo propagandas, divulgação de notícias. Então, isso vai chegando cada vez mais próximo do mundo corporativo de um público que antes uma empresa não atingia, né? Então, acho que isso explica esses montantes tão grandes de valores investidos na compra de uma rede social, né? Nós temos dito com muita frequência nesse programa a importância da informatização, da biotecnologia, da bioengenharia, universo no qual o Brasil, com as suas empresas, tem militado muito pouco. Uma pena. Né? Quem sabe um dia a gente volta a esse tema aqui novamente, né? Com certeza. Tá ok? Tá ok. Vamos lá para os meus destaques da semana. Fomos todos surpreendidos por esses dias com um grande atentado que aconteceu nos Estados Unidos. Né? É o ataque mais mortal na história americana e foi classificado como um incidente terrorista numa boate gay em Orlando, resultando na morte de 49 pessoas, 50 com o terrorista que promoveu o ataque e feriu mais outras 53 pessoas. A figura que fez o atentado tinha 29 anos, nascido em Nova York, possuía treinamento e licença para uso de armas. O atirador usou um fuzil AR-15 e um revólver no atentado na boate gay Pulse. Por que esses adventos vêm acontecendo? Nós temos aqui, colhido a partir da imprensa especializada, basicamente 4 aspectos que justificariam uma atitude como essa, né? A primeira delas, a facilidade de compra de armas nos Estados Unidos. É uma realidade triste. Olha que número interessante. 43% das casas, das residências americanas, possuem ao menos uma arma de fogo. Né? Nos Estados Unidos são 318 milhões de pessoas, então dá para se ter uma ideia do que isso representa. 90 milhões de cidadãos possuem armas de fogo nos Estados Unidos. Se compra arma de fogo nos Estados Unidos como quem compra um McDonald's lá na esquina. Você compra arma de fogo pelo correio. É mais difícil você pegar um voo nos Estados Unidos, é mais fácil comprar uma arma do que pegar um voo. O sujeito pode ser impedido de entrar num voo, mas ele não é impedido de comprar uma arma. Então isso, se não justifica o atentado, facilita o processo, né? O ataque que aconteceu. Um segundo aspecto, o suspeito apresentava fortes sinais homofóbicos, né? Era um sujeito agressivo e homofóbico. Agora, ele parecia o que se classifica como gay enrustido, porque ele frequentava a boate, né? E ao mesmo tempo se apresentava como inimigo dos gays. Tem um estudo polêmico feito no Brasil há muitos anos atrás pela USP, que eu vou passar rapidamente por isso para não perdermos muito tempo. Identificou que vários indivíduos homofóbicos tinham, na verdade, excitação sexual quando observavam gays. Esse estudo da década de 1990. O que, de certa forma, corrobora com a ideia de que o indivíduo homofóbico, no fundo, ele gostaria de ser gay. E fico com a expressão de Gotardo Caligares, da Folha, que diz o seguinte: o autor do atentado em Orlando foi à boate para matar parte de si mesmo. E, como disse Clóvis Rossi, também da Folha, o atirador atacou o prazer que o Islã o privava. Quer dizer... Muito bem. Terceiro, ele tinha um perfil sociopata, né? Psicopata. O indivíduo tinha alguns traços que identificava isso. E quarto, o radicalismo islâmico, apesar de não ser uma justificativa muito contundente, porque
ele não foi treinado por nenhum grupo radical, né? Ele era apenas simpatizante, né? Mas ele tinha forte um viés de radicalismo. Um pouco dessas coisas todas justificaria. E existe uma dificuldade muito, muito, muito grande de se fazer um controle dessas pessoas. Existe uma informação na França que para cada indivíduo mapeado como um potencial terrorista, há necessidade de entre 20 e 30 agentes para monitorá-lo 24 horas. Os 365 dias do ano. Então, tem 20 mil. Não tem como. Tem 20 mil pessoas sendo monitoradas, então não há como resolver a questão por aí. Não sejamos simplistas, essa é uma questão muito complicada. Existem candidatos, no caso específico do Donald Trump nos Estados Unidos, agindo de uma forma horrorosa, né? Mostrando soluções simples para um problema extremamente complexo, né? Prometendo, se eleito, ampliar a restrição de direitos, né, que é tão caro ao povo americano, a diversas outras democracias pelo mundo. Isso seria um recuo histórico, né? E não é por aí, segundo dizem os especialistas, ok? É muito triste, né? Muito triste. Uma situação como essa faz a gente refletir a questão do respeito, né? O respeito pelo ser humano, o respeito pelas escolhas, o respeito por aquilo que cada um resolveu seguir da sua vida, né? E aquilo como você colocou, Josivaldo, né? Que a psicologia também tenta explicar, né? Quando você se incomoda muito com uma pessoa, se olhe e veja o seu espelho. O que incomoda tanto em você que o outro está refletindo, né? Então, isso para diferentes situações, né? Não só nessa questão da escolha, né? Que cada um faz. Mas eu acho que é refletir mesmo sobre o respeito à vida, né? Antes de mais nada. Tá, joia. Tudo bem? Vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer de receber aqui elas que são mexicanas e uma está aqui no Brasil, cursando a pós-graduação conosco, e a outra está nos visitando, aproveitou para mostrar o seu trabalho na UFSCar, fez palestras na universidade. Nós temos o prazer de receber a Rubi Bautista Pérez, ela que é engenheira agrônoma e faz pós-graduação aqui no campus Araras. Rubi, tudo bem? Como vai? Tudo bem, tudo ótimo. E nós receberemos também a Beatriz Del Carmen Garcia Salomão, ela que é administradora de empresas, formada pelo Centro Universitário Caçandú, no México. Beatriz, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos falar aqui sobre migração, né, coincidentemente do México para os Estados Unidos, que é um tema muito complexo para a população mexicana e para os Estados Unidos também, por que não? E a Beatriz fez um trabalho de acompanhamento de comunidades indígenas cujos os maridos, né, os filhos e migram para os Estados Unidos, e a situação financeira e social dessas pessoas é objeto da nossa entrevista hoje. Comecemos com a Beatriz. Beatriz, em que consistiu o seu trabalho? Sobre o que você estudou no México? Bueno, la investigación consiste en la migración de una comunidad indígena en México, sí, en el estado de Oaxaca, sobre las remesas o divisas del dinero que les mandan del extranjero a la comunidad, a las esposas, a los abuelos, a las abuelas, para la manutención de esas personas, de ese hogar, de esas familias. Sim. Essas pessoas,
Quantas pessoas você estudou? Quantas famílias? Como é que era esse grupo? En la comunidad se cuenta con, después del último registro, de 170 familias. Más o menos contamos con 500, se cuenta con 500 habitantes en la comunidad. Es una comunidad muy pequeña, pero cuenta con todos los servicios. Por respecto a los beneficios que obtienen del país, cuentan casi con todos los servicios en la comunidad, desde agua potable, luz, pavimentación, todos los servicios. O que você está dizendo para nós é que essa população que você estudou, cujos os membros migraram, parte dessas pessoas migraram para os Estados Unidos, elas têm um nível de vida bom, é isso, né? Sí, se puede decir que sí, tienen un nivel de vida estable por el momento. Porque afortunadamente las personas, bueno, las familias que trabajan, que migran, les mandan el dinero y cómodamente pueden vivir bien. No son todas las familias, porque no a todos les va bien de lo que estén trabajando en otro país, ¿no? Sim. Quanto que eles mandam em dinheiro? Esa información, bueno, hay información en la cual no me pudieron proporcionar en la comunidad, por lo que son un poco tímidos, son un poco celosos, con miedo no te pueden decir cuánto les mandan, qué cantidad te mandan o cuánto reciben, porque es como por la inseguridad que contamos también nosotros en el país. No te voy a decir cuánto me mandan, porque no sabemos si yo te voy a asaltar o yo te voy a robar, ¿no? Você não é da comunidade? No, nada, es muy reservado, es muy reservada. Entendi. O que ela está dizendo para nós é que eles não deram acesso nos estudos dela de quanto eles recebiam, quanto que a população recebia dos seus familiares que estavam nos Estados Unidos, mas que eles vivem bem. Sim, é uma quantia em dinheiro que propicia um bem-estar, vamos assim dizer, para a comunidade que recebeu. Agora me chamou a atenção o teu trabalho, você olhou mais assim, são os homens que vão trabalhar fora, vão para os Estados Unidos, ou dessa comunidade existe uma parcela significativa ou não de mulheres, ou somente os homens que saem para buscar trabalho fora? Posso aproveitar? Que idade mais ou menos eles tinham também? As pessoas que foram? Quanto? A idade, quantos anos? Qual a idade das pessoas que migraram para os Estados Unidos? Só para aproveitar a carona. Sí, iniciaron más o menos, estamos hablando en la época de los 80, ¿no? Que muchas de las familias de la comunidad empezaron a emigrar a Estados Unidos y con el paso del tiempo algunos de ellos ya cuentan con la nacionalidad extranjera y por lo consiguiente las personas que están en Estados Unidos han tenido hijos y ellos adquieren la nacionalidad de Estados Unidos. Entonces prácticamente los niños cuentan con las dos nacionalidades porque son mexicanos pero también son estadounidenses. Mas esses que foram para lá eram mais homens ou mais mulheres nos seus estudos? Son más, los que se van son más hombres que mujeres. En algunas familias se van los dos padres y se quedan los abuelos con los hijos. Sim. E são sempre casais mais jovens, na faixa de que idade? Dos seus 30 anos? Los matrimonios más jóvenes es de 15 años, con el grupo de estudios del cual yo realicé es un promedio de los 15 a los 93 años. 93 anos? 93 años de edad. Las mujeres que se quedan en casa dentro de las 15 a 93 años de edad. Sim. E você tem uma ideia em qual tipo de trabalho essas pessoas se enquadraram nos Estados Unidos? Los trabajos que ellos los únicos que pueden aspirar es a los trabajos que nada más, los que conocemos, ¿no? Que son lavaplatos, ciertas actividades en las cuales no se cuenta con una educación, ¿no?
Ya conforme van adquiriendo la nacionalidad, algunos ya han ido estudiando, otros han ido mejorando y tienen mejores trabajos. São trabalhos mais pesados, Más né? pesados, sí, Sim. más pesados. E você teve acesso de qual região dos Estados Unidos, ou se a Rubi sabe disso também, preferencialmente migram mais pessoas no México? Para Califórnia, o mexicano, a maioria dos mexicanos, eles radicam em Texas, em Fremont, Califórnia, Muy pocos en Nueva York. pouco. Nueva A população York. é pouca. É mais no sul e no oeste É, americano? Sim, sim. Pelo mesmo que está mais perto da fronteira. Então, ele como... É que o tema da migração é amplo. Sim. Por exemplo, quando meu pai ele foi para os Estados Unidos de imigrante também, 2 vezes. Então, ele conta para mim que quando eles vão para lá, se eles têm sorte, eles não são roubados. O moço que leva eles, que é conhecido como coiote, Coyote. muitas vezes não é uma pessoa boa, tira dinheiro deles e deixa eles no deserto, deixa eles sem nada de dinheiro. Então, a maioria dos mexicanos ficam perto da fronteira. Por quê? Porque são os primeiros lugares onde eles chegam, onde ele procura trabalho e fica lá. Por medo de ele continuar, de ele sair. E como é ilegal, ele pode ser colhido pela polícia e ser deportado. E tiram o dinheiro, tiram tudo. Eu acho que eles ficam mais na região perto do México, perto da fronteira. Pelo mesmo que são os primeiros lugares onde eles chegam. E, Rubi, você ou Beatriz no trabalho, tem ideia de quanto tempo essas pessoas ficam nos Estados Unidos ou chegam a ficar por tempo daí indeterminado até conseguir a cidadania? Ou existe uma média de tempo que vocês detectaram que daí há um retorno da pessoa mesmo para o seu local? Anteriormente en Estados Unidos era más fácil adquirir la nacionalidad, por lo consiguiente tenías que estar más o menos entre 10 a 15 años viviendo ahí en el país y después podías adquirir cumpliendo ciertos requisitos para que te dieran la nacionalidad. Muchas de las familias de las comunidades adquirieron las nacionalidades por sus hijos, algunos por sus hijos, otros porque ellos vivieron años en Estados Unidos y la gran mayoría de estas familias solo radican en Estados Unidos. Nada más llegan de visita nuevamente a la comunidad en fechas importantes, en vacaciones o cuando es la fiesta del pueblo o solamente en esas, o cuando van a visitar a sus papás, pero ciertamente esas visitas terminan siendo cada año o dependiendo. Los que pueden, porque también los que tienen la nacionalidad, los que están ya legalizados, los ilegales pues no pueden regresar. Tienen que estar en el país y no pueden regresar. Então, muitas vezes acabam ficando mais tempo nos Estados Unidos sem voltar para o México. E se voltar, volta para ficar de vez nas suas casas. Sim. É que também o tempo depende das pessoas. Porque, por exemplo, quando as pessoas são solteiras, eles acham melhor ficar lá porque a moeda que eles ganham é maior que ganhar no México. Também depende do grau de educação que a pessoa tem. Porque, por exemplo, se a pessoa só tem ensino médio, quando ele vai para lá, fica 2, 3, 4 anos. Aí, se ele volta, no momento que ele volta, ele já é maior para ele continuar os estudos e conseguir ter um melhor emprego no México. Então, para ele é mais fácil ficar lá, porque ele sabe que tem um trabalho seguro, e ele voltar e procurar no nosso país. Entendi. Entendi. O que as pessoas fazem, Beatriz, com o dinheiro que recebem,
Quais são as atividades que eles realizam? De acuerdo a la investigación que se realizó, la mayoría de las familias, estamos hablando de un 80-90%, que solo utilizan el dinero para la manutención y los servicios que se requieran, ¿no? Lo básico. Lo básico. A manutenção da própria De família. la propia familia. Não há um investimento. Vestimenta, comida, Sí. vestido, servicios de la casa, transporte, teléfono, porque pues E esse dinheiro que vem para as famílias acaba sendo a única fonte de renda ou a família continua trabalhando no México? Quem ficou? son muy pocas las familias que utilizan, que invierten ese dinero que entra a los hogares. Son muy pocas, no todos lo utilizan para avanzar, se puede decir. Bueno, no todos utilizan el dinero como para negocios. Sí hay, porque cuentan con tiendas, cuentan con una tienda de materiales para la construcción, caseta telefónica, ¿qué más? La medicina alternativa, que se considera como un brujo o chamán. Bruxo. Un bruxo, sí. Esa es la medicina alternativa. Claro que también cuentan con un panteón, tienen el panteón, está el municipio, el centro de salud. Posto de saúde. Exactamente. Todas las calles, bueno, casi todas las calles de la comunidad están pavimentadas. El problema de la comunidad es que es una comunidad fantasma. Solo existen por cada hogar la persona, la ama de casa y los niños, los hijos. Claro que nada más se cuenta con 3 niveles educativos. La prima es el kindergarten, Sí. Infantil. Educación infantil, primária e secundária. Sim. Esses são os O que você está deixando claro para nós é que esse recurso permite uma vida boa dessas pessoas, porém 80%, 90% dessas pessoas não investem esses recursos numa outra atividade que permitiria manter ou trazer, desculpa, o indivíduo que está, o cidadão que está no México, nos Estados Unidos, de volta, de modo tal que pudesse estabelecer um negócio no México, né? Uma atividade, uma tenda, como você comenta, o que mostra uma dependência, né, dessa atividade, não é isso? E esses seus estudos, o que mais você poderia nos contar aqui? Como é que você pensa em contribuir para melhorar? O que isso fica como para o futuro aí? Para mí, bueno, basándome en la investigación, lo que a mí me interesaría, bueno, lo que yo quisiera para apoyar sería proporcionarles como la información para que ellos pudieran realizar proyectos productivos y basarse en ellos para poder mejorar la economía, porque no viven bien respecto a que lo que reciben sí les alcanza para mantenerse, pero no para vivir cómodamente, ¿sí? Entonces, me gustaría terminar esta investigación y hacer una aportación a la comunidad, porque cuando fui a hacer esta investigación, muchas de las personas me dijeron que les gustaría que no nada más esta investigación sirviera para que conozcan la comunidad y que sepan cuáles son las problemáticas, sino que también al mismo tiempo sirva para que se les apoye a ellos de otra manera. En esto sería para poder realizar proyectos para la misma comunidad, para beneficio de la misma comunidad, de las mismas personas, utilizando las remesas, el dinero que prácticamente sus familiares les mandan, ¿no?
Muito bem. Se comodidade financeira, que foi mais ou menos a expressão que você usou, não é sinônimo, não seria sinônimo de felicidade, né? Porque apesar deles terem uma vida boa, né, na comunidade, isso implica no sacrifício de um deles ter que morar em um outro país, viver longe da família, e isso, de certa forma, não é uma situação boa, né? Não é uma situação que permita que eles tenham uma vida feliz, pelo menos, né? Que a gente imagina, tá ok? Uma vida compartilhada com a família, vamos exatamente. assim dizer, Claro, né? no hay como siempre estar con la familia. Sim. Exato. Fenômenos migratórios no Brasil, nós já conversamos um pouco sobre isso ontem, ela está em visita aqui na UFSCar por esses dias, são muito comuns, tendo em vista o tamanho do nosso país e a diversidade social, econômica que nós temos também. De certo, esse tipo de entrevista que você nos dá hoje impacta um pouco no que as pessoas estão assistindo, no que se vive aqui no Brasil, tá certo? Beatriz, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer muito grande te receber aqui no Brasil, na UFSCar e aqui no nosso programa, tá ok? Muchas gracias. Me cuesta, Sí. le entiendo, pero hago lo mejor que puedo. Ok. Muchas gracias. Muito obrigado. Muito, amigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E Rubi, muito obrigado. A Rubi já fala um português já bem, fala. né? Já está conosco há mais tempo. Tentamos. Pois é. Obrigado, Rubi. Eu que agradeço. A Rubi então, foi que pela viabilizou oportunidade. tudo isso. Desculpa? Eu que agradeço pela oportunidade. Não, nós que agradecemos. Marta, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui contigo. Agradeço, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo mestrado aí sendo conduzido e sucesso na sua empreitada junto à comunidade. Gracias, gracias, gracias. Ponto final em mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve no nosso próximo programa. Tchau, até mais.